Pessoal, o mercado brasileiro está tomado pelas questões eleitorais, a gente vai entrar agora no segundo turno, mas teve um acontecimento importante que impactou principalmente o mercado internacional, que seria uma possível quebra ou colapso financeiro de um grande banco suíço. No caso, a gente está falando do Credit Suisse. Além do Credit Suisse, você também tem um banco alemão, que a gente está falando aqui do Deutsche Bank, que também estaria à beira do colapso. As ações dos dois bancos refletem que, de fato, houve uma queda brusca, principalmente nesses últimos anos. Agora, tem um ponto importante, né? Se a gente pegar, no caso do Credit Suisse, ele tem uma gestora, que no caso é Reding Grifo, que administra hoje aqui no Brasil mais de 10 bilhões de reais em fundos imobiliários. É considerada a quinta maior gestora do país e, claro, isso gera uma preocupação para os cotistas de fundos imobiliários, principalmente porque grande parte desses fundos geridos pelo Credit Suisse são conhecidos do público brasileiro. Muitos brasileiros investem nesses fundos, que são basicamente fundos da família HG. Então a gente tem, por exemplo, aqui o HGLG11, dentre outros que você consegue ver aqui. Bom, acho que antes da gente entrar para falar um pouquinho dessa questão dos fundos imobiliários, é importante a gente entender como que a instituição financeira conseguiu chegar nessa situação que gera bastante preocupação para o mercado. Se a gente for parar para analisar, esse banco, ele tem praticamente aí tá perto a completar 200 anos, né? Foi criado ali em 1856. Então é um banco bastante antigo e que até então era sinônimo de segurança, né? Os bancos suíços sempre foram sinônimos de segurança. Então se a gente parar para analisar aqui, tá perto de completar daqui a pouco 200 anos. É claro que aqui no Brasil tem um pouquinho mais do que 60 anos, mas já é um número expressivo. Agora, quando a gente olha o valor de mercado, o banco valia 22 bilhões de dólares, né? Em pouco mais de 12 meses, ele caiu mais do que a metade, né? 60%, como a gente consegue ver aqui. Caiu para 10,4 bilhões e só no mês de setembro ele teve uma redução de 15%. E claro, pessoal, tudo isso traz um sinal de alerta para o mercado como um todo. A gente já viu instituições financeiras consideradas sólidas quebrarem, por exemplo, o Lehman Brothers em 2008, e a gente vai falar sobre isso também. E essa preocupação ela é muito justificada porque você tem um grupo de bancos que eventualmente não deveriam quebrar, que seria um grupo que, caso ocorra uma quebra de um banco desse, pode desencadear em um efeito cascata, né? Fazendo com que outros bancos pudessem quebrar também. E claro, quando a gente observa aqui, a gente consegue ver que o Credit Suisse está incluído nessa lista de principais bancos que não deveriam quebrar ou não poderiam quebrar. Além disso, a gente também consegue ver que o banco alemão também está nesse rol, que em tese deveria ser bastante sólido. Haja vista que é o maior banco da Alemanha em ativos totais e em números de funcionários, e quando a gente fala do Credit Suisse, é o segundo maior banco da Suíça. A gente está falando de Europa. Obviamente a Europa passa por um cenário bastante conturbado, mas não era para ter uma situação de eventual, né, risco de quebra dessas duas instituições. Só que a gente vê uma destruição de valor brutal nas ações tanto de Credit Suisse, através desse gráfico, uma queda muito acentuada desde 2008 para cá. E se a gente olhar o Deutsche Bank, é o mesmo cenário. E claro, pessoal, quando você tem uma ação negociada em bolsa, cotação vai acompanhar no médio e no longo prazo lucro ou prejuízo. A gente consegue ver aqui que no caso os dados financeiros do grupo Credit Suisse não conseguem apresentar lucro consistente. A gente pega aqui 2015 prejuízo, 2016 prejuízo, 2017 prejuízo, 2018 lucro, 2019 lucro, 2020 lucro e agora 2021 prejuízo. Se a gente colocar aqui no trimestral, já faz aí praticamente 3 trimestres que o banco reporta prejuízo. 3 trimestres daria 9 meses. Se a gente pegar aí nos últimos 12 meses, a cotação do papel caiu 60%. Realmente a cotação está acompanhando o resultado financeiro da companhia. E claro, por conta desses resultados ruins, é possível você negociar um ativo que vai contra a posição do banco, que no caso aqui é o que a gente costuma chamar de CDS, que basicamente é um seguro contra um potencial risco de quebra, ou seja, de incapacidade daquela instituição financeira honrar seus compromissos. E claro, isso aqui é baseado em oferta e demanda. Quando você tem mais risco de crédito por parte de uma instituição financeira, maior vai ser o valor, o preço desse CDS. Quando você tem menos risco de crédito, menor é o preço desse CDS. E a gente consegue ver que nesses últimos meses houve um aumento expressivo nesse derivativo. Esse aumento súbito de valor desse derivativo se aproxima ali de patamares da crise de 2008, só para a gente ter uma ideia. Só para deixar claro, pessoal, derivativo vem de algo que já é negociado, né? No caso aqui, as ações do banco. Então, baseado nessas ações do banco, foi criado um derivativo que serve para você apostar
por uma queda do banco, uma desvalorização e eventualmente uma quebra da instituição financeira. Isso foi feito, por exemplo, na crise de 2008, através de um investidor famoso, que é o Michael Burry, que apostou na queda do mercado imobiliário. Agora, quando a gente fala de CDS, existem prazos diferentes. Você pode tentar se proteger por um prazo mais curto ou por um prazo mais longo, pensando numa eventual quebra daquela instituição financeira num prazo maior. E aí, quando a gente olha esses contratos de seguro por um prazo um pouco maior, 5 anos, a gente consegue observar o seguinte. Se a gente pegar aqui no caso do Credit Suisse, ele ultrapassou 200 pontos aqui. Em 2008, perceba que o risco de quebra era considerado menor do que o que está sendo praticado hoje. Já no caso do UBS, que é um outro banco suíço que sofreu bastante na crise de 2008, perceba que ele teve uma alta exponencial no seu contrato de seguro e, por outro lado, hoje ele está bem abaixo do que está sendo negociado o CDS do Credit Suisse, o que realmente apresenta um risco por esse indicador bastante elevado. E aí, pessoal, só para a gente deixar um pouco mais palpável o nível de risco que o mercado precifica com o CDS nesses patamares, seria basicamente o seguinte, o mercado vê uma probabilidade de quebra, ou seja, de inadimplência, nos próximos 5 anos para o Credit Suisse de 21%. Basicamente isso. Então, percebam que o risco é elevado. É claro que assim, quando a gente fala desse CDS, ele vai oscilar. O mercado acredita que o banco precisaria de capital para diminuir esse risco entre 4 e 6 bilhões. E aí, claro, se ele conseguir captar esse recurso, muito provavelmente a gente vai ver uma redução significativa nesse CDS, como consequência, uma redução nesse percentual de risco de inadimplência para os próximos 5 anos. E aqui, pessoal, não quero trazer nenhum tipo de alarme para o investidor, obviamente que não, até porque a gente vai ver qual o impacto disso nos fundos imobiliários aqui no Brasil, mas assim, é um nível elevado, Você ter uma chance de quebra de uma instituição financeira de 20% é bastante alto. De todo modo, o diretor executivo do banco afirmou na última sexta-feira, em um memorando, que o Credit Suisse tem fortes bases de capital e boa posição de liquidez, apesar que ele afirmou que a instituição vive um momento crítico. Obviamente, um diretor executivo não vai trazer à tona, principalmente no caso de um banco, a possibilidade de quebra daquela instituição. O banco vive de confiança dos seus clientes. Se os seus clientes não têm confiança para colocar dinheiro ali, aí sim você vai ter um efeito cascata que pode gerar uma quebra do banco. Aliás, eu peguei aqui uma afirmação do CFO do Lehman Brothers em 2008 e aqui ele colocou, pouco antes da quebra da instituição, a seguinte frase: nossa posição de capital até o momento é forte. E aí a gente viu o que aconteceu posteriormente, pessoal. A gente consegue ver que essa crise de confiança no Credit Suisse reflete basicamente a má gestão. Primeiro, a gente teve apostas erradas feitas pelos seus ex-executivos nos últimos anos. Então, por exemplo, em 2021, o Credit Suisse perdeu praticamente ali 10 bilhões de dólares de dinheiro de clientes em um produto que foi uma financeira inglesa que quebrou, que faliu. E depois eles fizeram uma outra aposta que também foi problemática, que foi um empréstimo de 30 bilhões de dólares a uma empresa, Archegos Capital, que entrou em falência depois de fazer um investimento em ações da Viacom CBS. Na época, o Credit Suisse calculou um prejuízo de 5 bilhões. Na prática, esse prejuízo foi maior, 5,5 bilhões, e a gente também consegue ver que outras instituições conceituadas também tiveram impactos importantes. O Morgan Stanley perdeu quase 1 bi, e o UBS, um banco também da Suíça, perdeu 861 milhões de dólares. E aqui a gente consegue ver o efeito em cascata de uma eventual quebra de uma instituição. No caso aqui, vários bancos perderam dinheiro. O Credit Suisse perdeu mais porque estava mais alocado nesse investimento mal sucedido. O problema maior nesse caso é que você tem um efeito cascata negativo de falta de confiança que gera uma espiral negativa para a instituição. Essa espiral basicamente vai refletir um aumento de desconfiança por parte do mercado. Esse aumento pode ocasionar por parte de investidores resgates em massa e aí a situação do banco começa a se deteriorar porque os investidores estão tirando dinheiro da instituição financeira. E aí nesse caso acaba surgindo o risco de quebra dessa instituição ou eventualmente um socorro que pode ocorrer tanto pelo governo quanto por uma instituição privada que pode eventualmente se aproveitar
dessa situação para tentar comprar esse banco a um preço eventualmente subavaliado de acordo com a análise desse banco comprador. Agora, o que a gente pode observar até o momento é que o mercado não precifica essa quebra, seja do Credit Suisse ou do Deutsche Bank. Por exemplo, se a gente olhar aqui o índice do medo, que é o VIX, que é um índice de volatilidade, quando você tem um risco maior do sistema, esse indicador sobe muito. Quando você tem um risco mais baixo, ele cai. Se a gente pegar, por exemplo, só como parâmetro, em 2008, esse indicador chegou a praticamente 60 pontos. Hoje ele está em 29. Então o mercado não está precificando uma possível quebra do Credit Suisse nem do Deutsche Bank nesse momento. Talvez o mercado até acredite que eventualmente ele possa quebrar, mas se eventualmente isso acontecer, talvez o mercado possa estar acreditando que ele vai receber um socorro, seja do governo ou de uma instituição privada. A gente consegue ver através desse índice do medo, que é o VIX, e também através do indicador europeu, que é esse que a gente está vendo aqui na tela, que subiu bastante em 2020, mas nesse momento permanece em patamares aceitáveis. Haja vista que a Europa passa por uma situação conturbada, principalmente com a questão relacionada ao gás e também ao aumento de inflação. Bom, e aí a gente chega na questão dos fundos imobiliários, que é bastante simples, pessoal. Eu trouxe todo esse contexto do Credit Suisse aqui para vocês, porque eu considero importante a gente ter um entendimento por trás de uma eventual quebra ou risco de colapso de uma instituição financeira. De todo modo, quando a gente fala em uma gestora de investimentos, basicamente ela presta um serviço, seja para comprar ações ou fundos imobiliários ou qualquer outro ativo financeiro. E aí, no caso, esses ativos não são de propriedade dessa gestora. Logo, se ocorre uma quebra dessa instituição financeira, o máximo que vai acontecer é uma troca de gestora. Basicamente vai ser isso. Inclusive, baseado nisso, a gente tem um fato relevante divulgado pela instituição que, diante da segregação de patrimônio, a Credit Suisse afirma que os resultados e distribuições de dividendo dos fundos imobiliários administrados pela corretora seguirão normalmente. É claro que pode surgir volatilidade nas cotas desses fundos imobiliários, por conta dessas notícias que são veiculadas no mercado, mas acredito que se você já investe em renda variável, você já está acostumado com essas oscilações. Espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!